Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Nós estamos aqui nesta hora para trazermos a lição de número 9 de adulto. Hoje nós vamos falar sobre as histórias e as poesias que falam ao coração. Uma lição bastante importante para nós, quando nós vamos ver aqui como é importante a gente entender, e ter uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Então fica conosco aí até o final, que esse resumo aqui vai ajudar bastante a gente entender melhor essa lição e aplicar para os nossos alunos, tá bom? E também aproveito aí para te pedir aí para você, se caso você não se inscreveu no meu canal, que você venha se inscrever no meu canal, dar o seu like, compartilhar aí com seus amigos, seus grupos, ok? Não deixando de dar um toquinho aí no sininho, tá? Para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos colocando, deixando aí seu comentário, da onde você é, que a gente também não tem a finalidade só de falar a palavra, mas também de orar, Então, que Deus te abençoe. Para mim, estou feliz com a tua presença aí, nos abençoando aí, assistindo esse vídeo aí. Com certeza também vai ser bênção para você, principalmente essas lições maravilhosas. E também aproveita aqui que nós estamos nesse trimestre apresentando os livros da nossa autoria. Temos aqui O Cristão, a Igreja e o Mundo. Muito bom, e até para pessoas não crentes esse livro vai ser excelente. E também o segundo livro aqui é Subindo os Degraus da Fé. Quer crescer na fé, conhecer tudo sobre a fé? Nesses simples livros aqui você vai encontrar isso. E o terceiro livro aqui da nossa autoria é Penetrando nas Profundezas do Espírito. Querendo ter uma comunhão mais íntima, mais profunda com o Espírito, esse livro vai te ajudar muito, pode ter certeza. E por último aqui, Batalha Espiritual. Todo crente enfrenta a sua batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Esse livro vai te ajudar muito, ok? Então, como adquirir esse livro? Você pode, vou deixar meu zap aí na descrição, você pode ligar para o meu zap e aí a gente combina aí, pode ser pelo Pix, pode ser pela minha conta, aí com certeza esse livro vai chegar na tua casa, na tua mão, pelo correio, tá bom? Então fica conosco aí, Deus te abençoe e vamos prosseguir agora com a nossa aula. Bem, a nossa introdução aqui, ela é uma bênção, mas antes eu quero deixar aqui o texto áureo, tá? O texto áureo diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, ela diz: os livros histórico e poético mostram a soberania e a sabedoria divina, entendeu? O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. De um modo geral, a Bíblia ela tem essa finalidade de criar em nós uma esperança, porque nós cremos na sua fidelidade, nas suas promessas. Então a Bíblia é um livro de toda confiança, porque é um livro inspirado por Deus. Bem, a nossa introdução aqui, conforme nós já falamos, nós vamos estudar as histórias do povo de Israel, os livros históricos e as poesias que falam ao coração. Agora, entendendo que é um resumo, que o autor apresenta aqui, porque o escopo dessa lição não tem como se aprofundar muito. Então é um resumo, mas mesmo assim já vai botar no caminho, vai ser benção. Bem, a introdução. A Bíblia ela faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa, onde as histórias de Israel elas são narradas ali, inspiradas por Deus. Os livros poéticos de sabedoria já recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Então, são isso aí essas bênçãos que nós vamos passar agora para vocês. Número 1 aqui, a história do Antigo Testamento. O livro
tem 39 livros, né? A Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo, formando 66 livros. E os livros históricos, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Quando Deus tirou, né, o povo do Egito, já tirou com essa intenção de levar para a terra prometida, porque já era uma promessa feita a Abraão. Deus prometeu a Abraão que o povo ia tomar posse de Canaã, onde Abraão estava na época. Mas vocês sabem que os conflitos que houve, né, entre o povo de Deus ali no deserto, as rebeldias, tudo isso atrapalhou o plano de Deus, mas não impediu. O plano de Deus se cumpriu, né? Então Moisés morreu e Josué assumiu o comando, e foi ele que levou o povo do deserto à terra prometida, certo? Porque as gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. É lógico que, para que Israel tomasse posse daquela terra, ele teria que expulsar as outras nações. Então foi uma batalha terrível, onde Deus agiu com fidelidade e operando milagre, porque na verdade, comparando o poder bélico de Israel, que saiu de um deserto, né, para enfrentar nações preparadas para a guerra, como as que tinham lá, né, na terra de Canaã. Então, quer dizer, a vitória que eles tiveram foi com os milagres operados por Deus, porque senão eles não conseguiriam, né? Então, é isso aí, é o primeiro livro aqui que nós vamos ver aqui, os livros históricos, que são os livros que, lógico que depois vem o livro de Juízes, que é uma diferença muito grande. Eu considero Josué, o livro de Josué, como um livro de vitória, né? Tirando aquela guerra perdida ali por causa do pecado de Acã, ali com a cidade de Ai, tirando aquilo ali, Josué nunca perdeu uma batalha, sempre foi vencedor, né? Ao contrário de Juízes, que foi, eu considero um livro de derrota, infelizmente, né? Então, veja só, são um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, quando eles tomaram Canaã, até o tempo de Esdras, que foi 400 anos antes de Jesus, que foi a partir dos 400 anos começa o período de silêncio. Então, foi 400 anos ali, antes do período de Esdras e Neemias. Então, nesse período, Israel experimentou a providência de Deus, os milagres de Deus, mas também experimentou o juízo de Deus por causa da desobediência. Nós colhemos o que? O que plantamos. Quando eles estavam na obediência, fazendo a vontade de Deus, eles viam os milagres. Cometiam pecado, viam o juízo de Deus. Se arrependiam, voltavam para Deus, Deus perdoava. Isso aconteceu muitas vezes, né? Então vamos lá. Número 2, as histórias dos juízes. Tem as histórias de Israel com os reis, mas aqui nós vamos ver as histórias de Israel com os juízes, que foi um tempo assim de 400 anos o livro de Juízes durou. Depois de Juízes, de Josué, os juízes é que governaram Israel, certo? Até o profeta Samuel. O profeta Samuel era juiz, ele era sacerdote e profeta. Então, encerrando ali a carreira, veio o primeiro rei, que foi o rei Saul, tá bom? Então, no tempo de Juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Entendeu? Era essa a situação, cada um fazia o que queria. Então, por causa disso, a nação entrou em declínio e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Começaram na plena desobediência, certo? Então, como resultado, eles foram subjugados por outras nações. Nunca foi essa a vontade de Deus, né? Que Israel, o povo dele, fosse escravo, subjugado, sofrer na mão de outras nações. Não, Deus tinha poder para fazer de Israel cabeça. Israel muitas vezes ficava como cauda por causa da sua desobediência. E muitas vezes o que faz a gente ser humilhado, passar certas coisas, às vezes é a questão da desobediência.
A pessoa sai da direção de Deus e começa a fazer aquilo que ele quer, mesmo que ele não esteja em pecado escandaloso, mas não quer às vezes se sujeitar à vontade de Deus, né? Então isso aí traz problema. Agora, isso aí foi o período de juízes. Não tinha rei, cada um fazia o que queria. Então você imagina, né? Que problema não estava passando aquela nação. Número 3, história dos reis. Então, por volta do ano 1050, Deus constitui o quê? Saul como rei. Porém, Saul fracassou como rei. Todo mundo conhece a história do rei Saul. Ele foi um apóstata, certo? Ele se apostatou da fé e seguiu o seu próprio caminho, ao ponto de no final da sua vida ele ia procurar uma feiticeira para resolver os seus problemas e falar para ele aquilo que ele queria ver e ouvir. Então, por isso, né, Deus levanta quem? Davi, né, que sendo ele da tribo de Judá, Deus escolheu a tribo de Judá e a casa de Davi, pela qual o Messias, segundo a carne, seria descendente. Entendeu? Então, o Messias, Jesus, ele veio, segundo a carne, ele veio de Judá, da tribo de Judá. Deus preservou Judá. E da casa de Davi, que Davi pertencia a Judá. Então, dali que veio o Messias, segundo a carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo assumiu uma forma humana, o Senhor Jesus, que é o Messias, né? Bem, então vamos lá. Então, de Davi veio Salomão, que sucedeu após a morte de Davi. Salomão sucedeu. E depois de Salomão veio o filho dele, Roboão. Com Roboão, o que aconteceu? As 12 tribos de Israel se dividiram. 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram com Roboão. Ali veio a divisão das tribos, certo? Então, o reino se dividiu. Israel é chamado Reino do Norte, as 10 tribos. E Judá e Benjamim é chamada a tribo do Sul. Entendeu? Israel, as 10 tribos, Reino do Norte. Judá e Benjamim, 2 tribos, Reino do Sul. Tá bom? Então, bem explicado. Então, ambos os reinos, tanto do Sul, as 10 tribos, que ficou com Jeroboão, como as 2 tribos que ficou com Roboão, posteriormente foram tudo se rebelando e se apostatando. A verdade é essa. Entendeu? Então, ambos reinos se rebelaram contra Deus e foram para o exílio em 722 AC. Israel, ele foi conquistado pelos assírios, que expulsou eles da terra, colocou outras pessoas lá e espalhou eles pela terra toda. Judá já foi diferente. Deus preservou ela por causa da promessa que vinha o Messias da tribo de Judá e da casa de Davi. Aí Deus preservou Judá por causa disso. Porque senão, por merecimento, ali não ia sobrar ninguém. Entendeu? Ali sobrou Judá por propósito da parte de Deus. Ok? Então, Israel foi conquistado pelos assírios em 586 e Judá caiu diante da Babilônia, sendo levado por Nabucodonosor para a Babilônia, onde ficaram 70 anos lá. Ok? Então, contudo, o cumprimento da promessa, Deus restaurou o trono de Davi, né, através de Jesus. Ok? Então, vamos aqui para o número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapiensais, os livros de sabedoria e poéticos, 5 livros do Antigo Testamento são chamados escritos sapiensais e poéticos, porque ensinam o quê? A sabedoria por meio da poesia ou da prova. São quais? São Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ok? Eclesiastes ele foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, na forma de poesia. Então, vejamos aqui uma coisa. De um modo geral, a prosa, ela retrata o modo como normalmente falamos, a forma que a gente se expressa. E a poesia,
ela já expressa sentimentos, pensamentos, mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Quando tu ouve uma poesia, você é tocado por ela, né? Então a intenção é essa. Então, na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria, à prática, mais do que à teoria. São fatos. Você lê o livro de Salmos, né? Os capítulos do livro de Salmos, você vê ali que ali é uma comunicação do homem se humilhando diante de Deus, tendo experiências das suas necessidades, né? Então isso aí é que é importante. Então o tema o Eclesiastes e Provérbio. O tema de Eclesiastes está na frase: tudo é vaidade. Tu lê o livro de Eclesiastes, você vai ver ali, tudo é vaidade. Mostra a efemeridade da vida, passageira, muito rápida. Então, muitas vezes a pessoa fica presa a essa vida, né? Quando vê, ele já está velho e já não tem mais condições de fazer mais nada. Então, a livro de Eclesiastes mostra isso. O que vale para nós é estar firmado em Deus, tá? Porque o próprio livro diz: por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é qual? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando a gente foge disso, o ser humano foge de temer a Deus e guardar a sua palavra, ele perdeu o sentido da vida. A vida não tem valor para quem não teme a Deus. Temer a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse já é o tema de Provérbio, entendeu? Então o tema de Provérbio, ele afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, ensinando a observar o quê? Os princípios divinos. O que faz a gente sábio é a palavra de Deus. É a palavra, não tem outro meio. Porque a sabedoria desse mundo, diante da sabedoria de Deus, é louca, não serve para nada. Porque a sabedoria desse mundo é passageira. Você pode adquirir toda a sabedoria do mundo e você não vai chegar a lugar nenhum no final de tudo. Agora, a sabedoria de Deus te salva, te liberta, faz você amar e temer a Deus. É essa que é a verdadeira sabedoria, é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Esse que é o verdadeiro sábio. Bem, o tema de Jó, vamos ver um Provérbio, Eclesiastes, agora vemos Jó. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar em Deus. O livro de Jó retrata um sofrimento terrível que aquele homem passou. Mas o que ajudou ele a sobreviver? A sua confiança em Deus. Ele não pecou com seus lábios. Ele confiou em Deus. Aceitou aquilo como a vontade de Deus. E Deus restaurou ele de uma maneira tremenda. É um exemplo para nós, entendeu? No sofrimento, só resta confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Salmos e cantares aqui, vamos ver aqui. Salmos e cantares de Salomão. Salmos em hebraico, sendo que Salmo e cantares de Salomão, o Salmo, Davi escreveu aproximadamente uns 70 salmos. Davi parece que tem 70 salmos na Bíblia. Os outros são Salomão, os filhos de Asaf, Moisés e outros, que eu não me recordo aqui. Mas Davi só tem 70 salmos. Muitas pessoas pensam que Davi escreveu os salmos todos. Não, só escreveu uns 70. Ok? Então, salmo em hebraico significa louvor. Isso analisa a mensagem principal do livro. É louvor, oração e adoração. Mostra o quê? Uma intimidade do homem com Deus. Louvor, oração e adoração. É assim que Deus quer que nós venhamos a viver. É louvar o seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade e orar. Isso revela também o quê? Não só o prazer de estar na presença de louvar Ele, mas mostra também o quê? A nossa dependência. Nós somos dependentes de Deus. E o Salmo mostra isso, como o homem é dependente de Deus. Entendeu? Então, também é um livro, né, o livro de Salmo, um livro de instrução, porque nos mostra como servir a Deus. E ainda fala profeticamente do Messias.
Muitos salmos aqui, a Bíblia fala do Messias, seu sofrimento, a sua vinda, os seus milagres, tudo eles mencionam nos salmos sobre o Messias. É uma das partes mais completas a respeito do Messias, acompanhado do livro do profeta Isaías, que é considerado, né, o profeta Isaías, ele é considerado um profeta messiânico, e ninguém falou mais de Jesus do que ele, né? Então, nesse aspecto, considera-se como um verso-chave o Salmo 29:2. Por quê? Olha o que diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o, Senhor, na beleza da sua santidade. E tem outro livro, então nós já vimos Eclesiastes, Provérbio, Cantares, né, de Salomão, Salmo, e isso aí aqui é importante. Então, completando aqui o livro de Cantares ilustra o que? O compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Olha só, vou repetir: ilustra compromisso, intimidade e amor que existe no casamento. Há uma ilustração profunda nessa parte. É o que segura um casamento, é isso. É a intimidade do casal, o amor e o compromisso. Entendeu? Então isso aí que é importante. Refere-se ao quê? Ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Sem essas três coisas aqui fica difícil, né? Então o versículo-chave qual é? O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre marido e a sua mulher. Essa frase é importante: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso aí que ilustra de uma maneira tremenda, ok? Bem, então o livro de Salmos aqui, falando dele, é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo. Essa é a parte principal. O livro de Salmos é uma coletânea de poesia hebraica? Mas é inspirada por Deus. Aí é que está a importância e a diferença do salmo para outras poesias, porque esses salmos, eles são inspirados por Deus, descreve o quê? A experiência espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. Então a gente pensa que o povo de Deus do Velho Testamento não tinha experiência com Deus. Nós temos hoje, claro, mas muitos pensam, não, no Antigo Testamento é debaixo da lei, ninguém tinha experiência. Lê o livro de Salmo, eles viviam debaixo da lei, mas lê o livro de Salmo, você vê que sempre teve aqueles que tiveram experiências profundas com Deus. Tinham os desobedientes? Tinham, mas tinham sempre um remanescente fiel a Deus. Está entendendo? Então é preciso que a gente entenda que no Velho Testamento também existia crente com experiência profunda com Deus. Parte final agora. Uma mensagem ao coração. Uma mensagem de soberania. Bem, a Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio, vou repetir, a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Então, a Bíblia é assim, ela mostra o que Deus fez pelas pessoas e o que Deus fez por meio dela. É o que Deus fez na minha vida, me tirando do lamaçal do pecado, e hoje o que ele fez na minha vida, me libertou, me tirou do mundo. Agora eu vejo o que ele está fazendo na minha vida. Isso aqui que é importante, entendeu? O que a Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e o que Deus faz por meio delas. Isso aí que é importante. Deus já te tirou do mundo, né? Deus já fez isso por você, então agora Ele quer que você seja um meio de bênção. É igual Deus falou para Abraão: Abraão, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Depois Deus fala assim: se tu uma bênção. É assim que Deus faz. Ele nos abençoa e depois fala para nós: seja uma bênção. Assim como Deus me abençoou, tem que ser uma bênção para a vida das pessoas. E quando eu sou uma bênção, né, na vida das pessoas, é Deus que está fazendo por meu intermédio. Ou eu estou fazendo por intermédio de Deus. Entendeu? Isso aí é que Deus fez. Então, é assim que funciona. O exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão,
o feito, qual foi o objetivo desse feito? Chegar à terra prometida. Qual foi o resultado? O acesso tranquilo lá. Lembra como foi a batalha de Josué após ele atravessar o Jordão? Então, tudo o que aconteceu com Josué ao atravessar o Jordão, que já foi um ato de fé, foi um ato de fé. Se ele não tivesse fé, ele desistia, mas ele tinha confiança naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Eu não sei qual é o Rio Jordão que tu vai ter que atravessar, mas você vai ter que ter fé para atravessar ele de pé enxuto. Entendeu? Não vai morrer afogado não, mas tem que ter fé. Tem que acreditar, tem que botar o pé dentro da água. Se não botar o pé dentro da água, a água não... Então tem que vigiar nessa parte, ok? Então ele resgatou tudo. Deus levantou nações para quê? Para punir a rebeldia do seu povo. E ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção dela. Então Deus, ele com certeza não aceita a rebeldia. E ele castigou muito o povo por causa da rebeldia. Mas sempre junto com a rebeldia, quando eles se arrependiam, Deus enviava o socorro dele. Não era a vontade de Deus extinguir aquela nação, de jeito nenhum. Então ele resgatou da Babilônia aquela remanescente de Judá que ele levou para lá. Foi 70 anos que eles passaram na Babilônia. E nesses 70 anos aprenderam a lição, mas depois esqueceram de novo, porque já no tempo de Jesus a coisa já estava bem complicada, né? Bem, número 2 aqui, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então, sem sabedoria, a Bíblia mesmo diz, olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é a coisa principal. Nós temos que ter sabedoria para lidar com Deus, e temos sabedoria para lidar com as pessoas, e temos ter sabedoria para lidar com a gente mesmo. Porque às vezes tem pessoas que ele vive atrapalhado porque ele não sabe lidar consigo mesmo. Ele não sabe lidar com seus desejos, ele não sabe lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, não controla. Então, nós temos que ter sabedoria para lidar com Deus e com as pessoas. Nós temos que ter sabedoria para lidar com a gente mesmo. Entendeu? E a Bíblia é um grande auxílio nisso. Ok? Então, desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Ok? Então, dentre eles citamos, andar retamente é sabedoria, é saber lidar com si mesmo, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, ser controlado, não julgar a conversa fora, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, porque Deus corrige aquele que ama. Quem aceita a correção de Deus se liberta e prospera, entendeu? Porque não há filho que não seja corrigido pelo Pai. Nós somos filhos de Deus e precisamos da correção de Deus. Temos que aceitar a correção e desfrutar do verdadeiro amor, entendeu? Então, todas essas ações elas devem ser observadas não ser observada na forma legalista, entendeu? Ela deve ser o que? Resultado de uma transformação realizada em nós por Deus. E servir a Deus com prazer e alegria. Deus não aceita nada obrigado. Deus não aceita aparência. Aparentemente eu estou bem, mas intimamente não é nada disso. Eu estou com outra intenção. Isso aí é hipocrisia. Então, Deus quer um coração quebrantado que sirva a Ele com alegria e sinceridade. Que o que Deus quer da gente é isso, querido. Nós, filhos de Deus, Deus quer a sinceridade dos seus filhos, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, e não adianta ir com conversinha com Deus, com engano, porque Deus não aceita isso, Ele já me conhece, né? Então, não tem uma pessoa mais necessária que a gente seja sincero do que Deus, que não tem como enganar Ele. Bem, encerrando aqui, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração. O salmo aqui você vê o salmista abrindo o coração com Deus, expressando seu medo, a sua angústia, a sua tristeza,
buscando a paz, a segurança e a alegria em Deus. Isso acontece com a gente. Muitas vezes nós temos que abrir nosso coração e falar para ele, assim, eu estou com medo disso, eu estou angustiado por isso. O que a Bíblia diz lá pela epístola de Pedro? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Salmo expressa isso. O salmista abrindo seu coração para Deus e botando para fora aquilo que estava atormentando eles por dentro. Deus é o melhor psicólogo que existe. Abre seu coração com Deus e Ele vai te abençoar e vai trazer de volta a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ok? Então, o ideal também refletem o ideal divino da espiritualidade, adoração. Então, esses retratos da vida espiritual destacam-se coração que confia, coração contrito, coração que glorifica, coração agradecido e coração arrependido. É isso que Deus quer. Nada mais do que isso, entendeu? Então, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Qual foi? Que todos nós devemos adotar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, amado, que Deus te abençoe, que assim como Israel, na sua obediência, ele experimentou a alegria do Senhor, a vitória do Senhor, a honra do Senhor, mas também ele sofreu na sua desobediência, quando ele experimentou a desobediência, e assim ele foi punido. Mas Deus sempre puniu com misericórdia. Toda punição, todo juízo de Deus é para despertar, para que a pessoa acorde e volte a fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Então, que Deus te abençoe, que essa lição tenha falado no seu coração de qualquer forma, né? O autor trouxe um resumo só, e que essa lição fale no profundo do seu coração, tá? E não se esqueça de dar o seu toquinho aí para se inscrever, dar o seu like. E estamos aí, diga de onde você é, tá bom? Nós precisamos aí orar um pelos outros e vamos prosseguir nessa batalha em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.